O inimigo da Testemunha de Jeová são suas próprias literaturas. É um grupo de homens, se eu não me engano, 8, chamado Corpo Governante. As Testemunhas de Jeová, através do corpo governante, profetizaram falsamente? Essas profecias do corpo governante se cumpriram? Então, eu pergunto ainda, eles passaram no teste de fogo de um verdadeiro profeta? Podemos credenciá-los como profetas de Deus? Eu quero ver o senhor Adriano dizer que não podemos identificar o corpo governante como sendo profeta de Deus. Por quê? Porque já citei várias aqui revistas, publicações da organização, dizendo que eles se consideram profetas de Deus. Não dom de profecia, como existem aí em igrejas pentecostais. Em momento algum, eu disse que o corpo governante recebe revelações, como algumas irmãs aí, por exemplo, dentro de igrejas. Ok. Bom, Joaquim, vamos lá. Para ser um profeta, por exemplo, pense num profeta bíblico do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Vamos pensar aqui em Ezequiel, Daniel, Isaías, né? Então essa rapaziada toda aí eram profetas. O que aconteceu com eles? Eles receberam uma profecia específica, de um modo, várias profecias específicas, mas de modo sobrenatural. Sobrenatural. Foi por meio de sonhos, de visões, ou um anjo que falou para eles transmitir tal mensagem. Nisso você e eu concordamos. Agora, vamos comparar esses profetas com o corpo governante? Em suas publicações, o corpo governante diz que o corpo governante não recebe revelações por meio do Espírito Santo. Os profetas que eu mencionei receberam. O corpo governante diz que não recebe. Como que eles podem ser profetas? Outro ponto. O corpo governante, aliás, a mensagem que o profeta transmitia vinha diretamente e claramente de Deus. Jonas, por exemplo. Jonas era um profeta de Jeová. Jeová falou para ele, Jonas, vai em Nínive e diz que eu vou destruir todo mundo lá em 40 dias se não se arrependerem. A mensagem era clara, direta e específica. Jonas, ao transmitir a mensagem, falou, Jeová disse, em 40 dias ele vai destruir, arrependam-se todos. Exatamente o que Jeová falou. É como que o profeta de Deus, ele é a boca de Jeová. Ele transmite exatamente a mensagem que Jeová transmitiu. E outro ponto interessante de um verdadeiro profeta em si, aquilo que ele transmite não está sendo taxado como uma possibilidade, como uma pressuposição, ou talvez, uma possibilidade. Pode ser que aconteça, talvez sim, provavelmente, pode ser. Jonas não fazia isso. Isaías, Daniel, Ezequiel, nenhum dos profetas de Deus transmitia uma mensagem com incerteza. Você não concorda comigo, Joaquim? Nenhum. Imagina Jonas dizendo lá, gente, é o seguinte, Deus me falou que em 40 dias vai destruir Nínive. Talvez isso aconteça, talvez não. Será que realmente o corpo governante, quando fala sobre o futuro, ele faz afirmações proféticas? Se o senhor realmente tirar tempo e pesquisar a fundo as supostas profecias do corpo governante, o senhor vai ver que não se encaixa nesses requisitos. O corpo governante diz que não tem dom de profecia, embora o tempo para mim é curto, mas se eu quiser eu mando o link, inclusive eu já mandei para o Elton o link das publicações. O corpo governante diz que não recebe revelações dadas pelo Espírito Santo de modo sobrenatural,
E o corpo governante não faz afirmações proféticas. Eles fazem suposições aleatórias, pessoais, que, inclusive, eles dizem, olha, a gente pode estar errado. Tem publicação do corpo governante da época que fala, nós não consideramos nossos escritos como infalíveis, exatamente igual ao das escrituras. Então, é melhor o senhor rever esse assunto e pesquisar um pouco mais. Profetas, sim, porque transmitem profecias já feitas para outras pessoas, mas eles não são portadores de novas profecias. Ok, lembrando que o nobre Adriano Cruz ainda tem o tempo de... Tinha, né? Acabou. Querido pastor Joaquim de Andrade, o seu tempo de réplica é 5 minutos. Fique à vontade, comece quando quiser. Eu vou ligar o seu microfone e aí pronto, microfone ligado. Fique à vontade. Tá, eu estou aqui com a revista Sentinela, de 10 de janeiro de 1972, página 581. Saberão que houve um profeta no seu meio. Jeová Deus está interessado em que as pessoas o conheçam. Embora seja invisível aos olhos humanos, forneceu diversos modos pelos quais podem conhecer a sua personalidade. Podem saber o que deve esperar dele e o que ele espera delas. Pode-se chegar a compreender que Jeová Deus, de transcendente sabedoria, por se observar a criação, revela-se assim também o cuidado amoroso com que ele projetou as coisas para o bem-estar e o usufruto do homem. O segundo modo de conhecer é por meio da sua palavra, de verdade, a Bíblia, e aí vai. No terceiro modo de se chegar a conhecer Jeová Deus é por meio dos seus representantes. Nos tempos antigos, ele enviava profetas como seus mensageiros especiais. Ao passo que esses homens produziam coisas futuras, também serviam as pessoas por falar-lhes sobre a vontade de Deus para elas. Naquele tempo a miúde, também advertindo-as contra os perigos e calamidades. As pessoas hoje podem ver as obras criativas, têm em mão a Bíblia, mas ela é pouco lida ou compreendida. Portanto, tem Deus um profeta para ajudá-las, para adverti-las dos perigos e para declarar-lhes as coisas futuras? Identificação do profeta. Esta pergunta pode se responder na afirmativa. Quem é este profeta? Os clérigos das chamadas nações cristãs apresentam-se ao povo como comissionados para falar por Deus, mas conforme já salientou o número anterior dessa revista, falharam a Deus e falharam como proclamadores do seu reino, ao aprovarem uma organização política feita pelo homem, a Liga das Nações Unidas. Contudo, Jeová Deus não deixou o povo da cristandade guiados pelos clérigos, sem aviso, no sentido de que a Liga era, aí vem falando, tal, e durante o período da Primeira Guerra, vem falando de novo sobre a questão dos profetas. Aí diz o seguinte aqui, olha só, esses estudantes da Bíblia, quem eram esses estudantes da Bíblia? Haviam se preocupado por muito tempo com Ezequiel e sua profecia. Em 1917, publicaram um livro em inglês intitulado O Mistério Consumado, que explicava tanto o livro de Ezequiel como o de Revelação. Este livro criticava os clérigos como falsos com a palavra de Jeová. Dentro de 9 meses, sua circulação foi proscrita nos Estados Unidos e também no Canadá. Daí, 8 membros da Sociedade de Vigia de Bíblias e Tratados dos Estados Unidos, inclusive seu presidente, seu secretário tesoureiro, foram sentenciados à prisão penitenciária federal de Atlanta, na Geórgia. Embora a obra desses cristãos fosse um tempo predicada, os 8 homens foram libertos, e aí vem falando, então, desses 8 homens, o que aconteceu com eles e tudo mais. E aí continua eles defendendo isso, que esses homens, os profetas, falam a cristandade. Os estudantes internacionais da Bíblia realizaram um congresso em Cedar Point, Ohio, 1º a 8 de setembro de 1919. E o que aconteceu nesse congresso? Bom, eles simplesmente fizeram falsas profecias. Olha só, senhor Adriano Cruz, não sei se o senhor sabia, mas esse falso profeta, que a princípio as testemunhas de Jeová eram conhecidas como russelitas, se diz que não eram seguidores de Russell, eram reconhecidos como russelitas. Aí, em 1931, o senhor o juiz Joseph Franklin Rutherford mudou o nome em 1931 para Testemunhas de Jeová por causa das falsas profecias de Charles Taze Russell. Charles Taze Russell era o corpo governante na época.
Então, ele profetizou o fim para 1914, para 1915, para 1918, e o fim veio para ele em 1916, quando ele morreu. Mas Rutherford, o segundo profeta desta organização, o escravo fiel e discreto, ficou esperando o fim para 1918, o fim não veio. Em 1920, eles então estavam anunciando que o fim viria. Exatamente em 1925, Abraão, Isaac, Jacó e todos os patriarcas iriam ressuscitar, segundo Rutherford, um falso profeta. Não veio o fim em 25. Eles, inclusive, em 1929, compraram um terreno em San Diego, na Califórnia, construíram uma mansão chamada Betzarim. Está aqui, ó. Esse livro aqui não é um livro apóstata, é um livro da Organização da Testemunha de Jeová, chamado Salvação. Tá? Este livro aqui. Eles construíram esta mansão, colocaram as escrituras no nome de Abraão, Isaac e Jacó. Inclusive, eles compraram um Cadillac para Davi, um Cadillac para Moisés. Eles, o Rutherford, né? E ficaram esperando a ressurreição desses patriarcas, que não aconteceu. A organização chamada... Muito bem. Querido, o seu tempo já acabou.